Olá, maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Bom Dia com História, parte 5. Hoje nós vamos conversar sobre o tema desenhos animados no ensino de história. No próximo slide a gente vai entender como é que vai funcionar o percurso da nossa postagem. A gente vai conversar um pouquinho qual que é a importância da gente utilizar o desenho animado no ensino de história. Eu trouxe dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo de desenho animado que a gente pode usar no ensino de história, o desenho Hércules da Disney, quando a gente fala da história antiga na Grécia. O segundo exemplo é o desenho animado que a gente pode utilizar no ensino de história, o desenho da Pocahontas, quando a gente vai falar dos povos indígenas, aspectos culturais e assim por diante. Então, qual que é a importância da gente utilizar o desenho animado dentro do ensino de história? Quando a gente pensa na disciplina de história, logo nos vem em mente cronologia, contexto histórico, o tempo, personagens importantes, embates, principalmente guerras, a divisão que a gente tem da história também, história antiga, história medieval, história da América, história das religiões e assim por diante. A gente tem a preocupação que a disciplina de história a gente tem que decorar quando a gente estuda, mas não, a gente precisa entender. A história não é decorar, mas sim entender porque aquele contexto, a gente precisa entender o seu contexto, o porquê daquele fato ter ocorrido no ano de 1500, como o descobrimento do Brasil, e a gente tem que entender que o desenho animado, ele é uma ferramenta cinematográfica midiática muito importante, que também pode ser usada no ensino de história. Quando o professor de história trabalha o conteúdo da Grécia Antiga, ele pode trazer o desenho do Hércules para trabalhar com os alunos, a questão dos aspectos culturais da Grécia, os Jogos Olímpicos, a questão musical também, a questão das polis, cidade de estado e assim por diante. Eu trouxe para vocês um exemplo de desenho animado que a gente pode usar no ensino de história, como desenho Hércules. Então, quais pontos que eu posso trabalhar com o desenho Hércules dentro do ensino de história? Os Jogos Olímpicos, cidade de estado, arte grega e romana, a data do desenho Hércules, que foi em 1997, a mitologia grega, a questão musical e assim por diante. O outro exemplo que eu trouxe para vocês, que a gente pode utilizar no ensino de história, é o desenho da Pocahontas. Então, quais são os pontos que eu posso trabalhar com o desenho animado da Pocahontas no ensino de história, povos indígenas, rituais dos povos indígenas, a cultura dos povos indígenas, a questão da colonização de terras dos povos indígenas com a entrada dos povos norte-americanos e assim por diante. Eu trouxe para vocês algumas sugestões de desenhos animados que a gente pode utilizar no ensino de história, como Corcunda de Notre Dame, Hércules, o Príncipe do Egito, Pocahontas e assim por diante. Então, há uma infinidade de desenhos animados que a gente pode utilizar no ensino de história, como, por exemplo, o desenho do Príncipe do Egito, a gente pode utilizar para explicar sobre a questão dos egípcios, né? Como é que era naquele período, naquela época. A gente pode trabalhar a questão do conteúdo das pirâmides também, para que os alunos eles possam aprender mais também. A questão do desenho do Hércules, a gente pode trabalhar com os alunos as questões da perseverança dos Jogos Olímpicos, das polis, da questão da arte, também da questão da história do Hércules e assim por diante. Da Pocahontas a gente pode utilizar quando a gente fala nos povos indígenas, também principalmente a questão cultural, a questão do processo de colonização e assim por diante. Aqui são as referências. Até o próximo Bom Dia com História. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida da postagem, estou à disposição. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.